No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Bom dia, amigos e amigas ouvintes. Este é o programa Animais, Nossos Irmãos, que você está ouvindo pela Web Rádio Meimei e vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. E se você não consegue ouvir na programação do rádio, tudo bem. Você pode ouvir pelo YouTube ou Spotify, onde todos os episódios já estão disponíveis. Chico Xavier falou que os animais possuem alma e valem pelos melhores amigos, mas muitos ainda duvidam, pois que para muitos a alma está associada à consciência. Se não pensa, não tem direito a ter alma. Você ainda tem dúvida quanto aos animais possuírem alma? Tem dúvidas sobre alguma questão abordada até agora? Assista a todos os programas e, se algo ainda estiver difícil de compreender, envie suas dúvidas para o e-mail animaisnossosimãos2024@gmail.com, tudo junto, minúsculo e sem o tio. Meu agradecimento aos técnicos que me ajudam, intercalando a mesa de som, Guga, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly, vem comigo em mais este programa. Você está ouvindo Animais, Nossos Irmãos. O cachorro é o melhor amigo do homem. Você com certeza já ouviu essa frase. Mas você já parou para pensar de onde ela nasceu? Essa frase é atribuída ao advogado George Graham West, que fez um discurso em 1870 durante um inusitado julgamento. O julgamento era entre dois fazendeiros do Missouri, lá nos Estados Unidos, onde um deles acusava o outro de ter matado seu cão, um foxhound. Todos nós sabemos, inclusive nos dias de hoje, que as armas são comuns nos Estados Unidos. O porte de armas é permitido e a venda delas é corriqueira. Os americanos amam armas, pois que amam caçar. Para eles, levar os filhos em caçada é o equivalente nosso a levar o filho em uma pescaria. O problema de quem tem armas é que quase tudo se resolve com elas, e a história entre os dois fazendeiros não foi exceção. A rixa entre o fazendeiro acusado e o cão assassinado era antiga, e o acusado já havia ameaçado matar o foxhound, pois que este tinha por hábito importunar as ovelhas do mesmo. O cão apareceu morto com um tiro, e não restava dúvida de quem tinha sido o autor do disparo. Levado a julgamento, o advogado de acusação, George Graham West, fez o discurso sobre a fidelidade dos cães a seus donos, onde proferiu a frase que ficaria imortalizada, de que os cães eram os melhores amigos do homem. O discurso emocionou os jurados e o juiz, que além de multar o acusado pela morte do cachorro, ainda lhe deu alguns dias atrás das grades para pensar no assunto. A relação entre os cães e os humanos é antiga e acredita-se que tenha começado há mais de 20 mil anos. Os cães são animais sociáveis e, após a sua domesticação, não conseguem sobreviver sozinhos na maioria das vezes. Eles são devotos a nós. Quando tratamos com respeito e amor, eles com certeza morreriam por nós. O ouvinte quer saber. A jovem ouvinte pergunta: queria muito ter gatos, mas minha mãe não gosta, pois alega que eles transmitem doenças. Isso é verdade? Sim, minha amiga, eles podem transmitir doenças, assim como todos nós neste planeta. Vivemos em um mundo onde ainda precisamos conviver com seres microscópicos que estão em todos os lugares e todos os seres, e que podem fazer grandes estragos. As doenças mais comuns transmitidas pelos gatos são toxoplasmose, raiva e micoses de pele.
Os gatos também desencadeiam alergias naqueles que possuem essa tendência alérgica. Mas essa resposta é a científica, aquela que qualquer médico dá, e muitos de nós que buscam uma desculpa para não adotar um animalzinho, acaba por usar. Nós, seres humanos, excedemos em centenas as doenças que podemos transmitir uns aos outros, e nem por isso nos abstemos de conviver e nos relacionar com outros seres humanos. Eu penso, querido ouvinte, que o problema não está no gato e na doença que ele pode transmitir. O problema está em querer um gato. Provavelmente sua mãe não gosta de animais e usa esses argumentos de medo para se esquivar. Eu vou dar um exemplo pessoal e desde já quero me desculpar por isso, mas penso que vai muito bem dentro desse assunto. Quando engravidei pela primeira vez, eu tinha 39 anos e essa idade, como todos nós mulheres sabemos, é a reta final para quem quer filhos. Infelizmente, eu perdi o bebê e foi uma experiência muito traumática para mim, pois que tive que ouvir que a culpa era dos meus gatos. Passados alguns meses, eu engravidei novamente, e lá vieram mais comentários e conselhos, mas foi quando também os animais de rua começaram a aparecer na minha vida, alguns com tanta sarna que nem pelo tinham. Como eu disse, foi uma experiência muito traumática. Eu tinha dúvida se havia sido culpada e temia novo aborto. Como proceder nessa situação? Evitar tudo que pudesse contaminar a mim ou ao bebê? Ou arregaçar as mangas e ajudar aqueles que precisavam de mim? Eu precisei escolher. E eu escolhi. Eu nunca deixei de adotar animais que precisavam de mim por causa do meu medo. Sempre que eu precisava cuidar de algum bichinho, eu pensava em Jesus e repetia para mim mesma: eu não vou ser punida por amar. Mas esse é um exemplo meu, pessoal, e não quero impor decisões a ninguém. Cada qual sabe de sua vida e possui livre-arbítrio para decidir. Sendo assim, a melhor forma de decidir é usando o sentimento. Não se troca um amor por outro, principalmente quando se trata de vulneráveis, como é o caso de animais. A desinformação com relação ao assunto, o pânico que alguns médicos colocam em mulheres, principalmente nas grávidas, já fez com que muitos animais fossem abandonados depois de anos, sentindo-se parte da família. Não deixe o medo nublar seu amor. Quem ama, vibra alto e as doenças quase nunca os alcança. Agora quem vive de medo e argumentos de desamor adoece, tendo gatos ou não. Utilidade pública. Eu não consigo matar nem mesmo um mosquito. O muito que faço é espirrar água neles para que vão embora e evito deixar lixo com restos de comida por muito tempo em exposição. Vivemos em um mundo ainda bem primitivo se analisarmos a quantidade de insetos e seres peçonhentos que existem e colocam em risco nossa saúde. Priorizamos nossa saúde, é a lei de preservação, e devemos fazer o possível para sobreviver, nem que isso venha às custas da morte de outros seres. Mas quando eu penso na lei de preservação, eu penso também no que Jesus disse: não façai aos outros o que não queres que faças a ti. Conhecida como a lei de ouro, esse ensinamento nos fala de empatia e justiça. Mas os animais que podem nos matar, tais como escorpiões, o que devemos fazer? Como eu comecei falando neste quadro, eu não mato nenhuma mosca, ao menos não intencionalmente, que dirá escorpiões. Mas nós sabemos o quanto eles são perigosos e como mais e mais casos de picadas e até mortes têm sido relatados. Fica a dúvida, devemos apelar para a lei de preservação ou acatar a lei de ouro? Penso que nenhum e nem outro, devemos nos precaver. Evite acumular madeiras velhas, entulhos e coisas que possam servir de lar para esses animais. Devemos ter como rotina a limpeza no quintal e jardins, retirando o acúmulo de entulhos e folhas secas. Os escorpiões alimentam-se principalmente de baratas, procurando abrigos infestados por esses insetos.
Assim, o controle de baratas também é muito importante, e nós sabemos que as baratas amam o nosso lixo. O escorpião não ataca, apenas se defende. Ferrou apenas quando é molestado. Para se defender, ou seja, quando alguém coloca a mão ou se encosta nele intencionalmente ou sem perceber. E caso venha encontrar um desses animais, proteja suas mãos e tente capturá-lo. Coloque-o em um potinho com tampa e leve até a unidade de saúde próxima de sua casa. Foi notícia. A febre amarela tem sido notícia há anos, desde que surtos da doença começaram a surgir em regiões de mata. Centenas de macacos foram e ainda são mortos por causa da desinformação humana. Não existe febre amarela silvestre e febre amarela urbana, como se propaga por aí. A doença é uma só. O que existe é a proliferação silvestre, pelo mosquito Hemagogos, e a proliferação urbana, pelo Aedes aegypti. Sim, ele mesmo, esse carinha chato que tira o sono de muita gente. O dedo humano, acusador e desinformado, tem apontado para os macacos, pois estes servem como uma sentinela, dando o alerta da proliferação por serem infectados primeiro, e com isso, o governo toma as medidas cabíveis, tentando impedir que a doença saia do território silvestre e invada cidades. Sem os macacos, cobaias naturais, provavelmente a raça humana seria pega de surpresa, quem sabe correndo o risco de ser dizimada, pois a febre amarela, em casos mais graves, pode ser letal em 50% dos casos. No último dia 9, a Prefeitura de Santa Isabel, aqui no estado de São Paulo, emitiu um alerta epidemiológico após um macaquinho com febre amarela ter sido encontrado morto em uma área de mata no limite da cidade com Guarulhos. Por causa do macaco morto, foi possível saber que havia risco de doença nas redondezas e, assim, acionar um alerta tomando as medidas cabíveis. Macacos não transmitem a doença e quem os mata está eliminando a única forma que temos de saber quando a doença se aproxima das cidades. Então, de uma vez por todas, pois esse assunto já foi mais que explicado, os macacos não transmitem febre amarela e matá-los só impede o combate dessa doença, pois que são eles que avisam quando há riscos por perto, sendo eles os primeiros a serem infectados. A ação de agredir ou matar macacos, inclusive, é crime ambiental, podendo dar cadeia para os agressores. Os macacos, assim como os humanos, são vítimas da febre amarela, que é transmitida por mosquitos, os mesmos que tentamos combater nas cidades e erradicar com os casos de dengue. Informe-se e passe adiante, pois que desinformação, para mim, é a pior das doenças. O ouvinte quer saber. A pergunta veio da Jéssica, que diz: eu acho difícil entender essa questão de um animal virar gente um dia. E já li no livro dos Espíritos que os seres humanos são seres criados à parte. Pode me explicar? Posso sim, Jéssica. Vou dar um exemplo simples. Vou falar de roupas. Todos nós, nas várias fases da nossa vida, precisamos de roupas diferentes, não é? Um bebê precisa de roupas confortáveis, quentinhas e macias, pois que passará muito tempo deitado. Um menino ou menina maior precisará de roupas mais resistentes, pois que correrá, se sujará, estará mais propenso a acidentes, assim como o adulto vai precisar de acessórios em suas roupas, tais como bolsos, bolsas, coisa que o auxiliará na sua vida atarefada de adulto, da mesma forma que um idoso precisará de apoio, ajuda, e temos bengalas, próteses e cadeiras de rodas para provar isso. Onde quero chegar? O princípio inteligente ou espiritual, quando criado, é qual um bebê. Nada sabe, nada pode fazer. E seria muito errado colocar esse serzinho,
que ainda não cresceu e nem teve condições de aprender dentro de uma roupa de espírito adulto, não acha? Ele nem caberia, ficaria sem saber usar os acessórios, não entenderia o que fazer com eles. Esse princípio inteligente precisará de roupas próprias para crescer, por isso estagia de baixo, começando nos minerais. Usando como base 2 grandes pensadores, farei uma junção entre o que foi dito por Emmanuel e Leon Denis, ao dizer que o mineral é atração, ele dorme. O vegetal é sensação, ele sonha. O animal é instinto, ele agita-se. O homem é razão, ele acorda. Não crer nisso, nessa trajetória, é crer que simplesmente aparecemos do nada. De onde você acha que viemos, minha amiga? Temos que ter tido um início, não acha? A lenda de criação de Adão e Eva foi a representação dos primeiros seres criados pelos exilados, aqueles que ajudaram na criação do Homo sapiens, a forma que nosso espírito usa hoje. Mas de onde realmente nosso espírito veio? Não fomos criados à parte e isso seria quebrar o elo da evolução. Não podemos fazer isso, pois que uma pessoa que descrê da evolução vinda dos reinos de baixo está eliminando sua bela história de lutas e dificuldades até chegar aqui. Seres pensantes que se creem melhores, que se creem seres à parte da criação. Na Revista Espírita, de março de 1860, há uma pergunta que foi publicada e que eu penso cabe nesse assunto. A pergunta é: pode um animal se aperfeiçoar a ponto de se tornar um espírito humano? Eis a resposta. Ele o pode, mas depois de passar por muitas existências animais, seja no nosso planeta terrestre, seja em outros. Quanto a dizer que Kardec falou que somos seres criados à parte, vamos analisar a pergunta 610 que diz: ter-se-ão enganado os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte na ordem da criação? Eis a resposta. Não, mas a questão não fora desenvolvida. Demais, há coisas que só o seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é, com efeito, um ser à parte, visto possuir faculdades que os distingue de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Em 1857, quando essa pergunta foi feita, o que mais poderia ter sido dito? Não havia meios de entender o que ainda hoje não entendemos, pois que sua pergunta, minha amiga, é a prova de que ainda nos falta muito para entender a evolução desde os reinos inferiores. Quando ele diz que a questão não foi desenvolvida e que há coisas que só o seu tempo podem ser esclarecidas, significa que muita informação ainda viria com relação ao assunto. Qual é o perigo de adotar na íntegra frases em um livro? Meia dúzia de palavras não podem explicar algo tão complexo como a evolução do espírito. Então, analise sem fanatismo religioso. Leia mais do que as obras básicas. Há muito que foi revelado por Chico Xavier e tantos outros médiuns que vieram depois de Kardec. Use a fé raciocinada. Sem ela, regredimos para um tempo onde alguns fanáticos religiosos comandavam e decidiam o destino de milhares de pessoas que não tinham acesso a informações. Use tudo o que temos de informação a seu favor e pense sozinha. Espero ter conseguido elucidar suas dúvidas. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. Ecologia é o termo utilizado para estudar o relacionamento dos seres vivos com o meio em que vivem, ou seu ecossistema. Todos os seres vivos estão neste mundo totalmente interligados, e isso é uma realidade já comprovada, e não precisa muito esforço para perceber que do menor ao maior ser do planeta há uma ligação que em alguns casos é essencial à vida. Da necessidade das abelhas, beija-flores e alguns morcegos para as plantações,
ao auxílio imprescindível das minhocas na adubação e preparação do solo. Quem pode negar isso? Sem as árvores e as algas marinhas não haveria oxigênio, pois são elas as responsáveis pela produção e renovação do componente mais importante para existir vida neste planeta. Quando as plantas e os animais morrem, os diversos compostos químicos que formam seus corpos passam a fazer parte do solo, que alimenta novas plantas e outros animais. A sombra produzida pelas árvores, suas folhas e cascas, são habitats para inúmeros insetos. Animais que vivem com outros animais para se proteger, para serem transportados, para se aquecer. Toda a natureza vive em harmonia. O termo ecologia surgiu há mais de um século, mas foi apenas nas últimas décadas que ele se popularizou muito, pois a preocupação ambiental passou a fazer parte da vida de uma grande parcela da população. Hoje sabemos que o desmatamento para a criação de gado ou apenas a depredação para retirar da natureza seus bens naturais nos tem custado o equilíbrio do nosso clima. O homem é o único animal do planeta que, dotado de maior capacidade intelectual, se julga no direito, quase que natural, de dominar e explorar a natureza, levando-a ao limite. Mas a natureza não precisa de nós para se renovar, o que não podemos dizer de nós mesmos. Sem a natureza, água, ar e as plantas, nossa forma de vida se acaba, somos extintos. E por que o homem, aqui me refiro à espécie humana em geral? Porque esse homem, ao invés de recuperar o que já temos, o que Deus bondosamente nos ofertou, fica fissurado em encontrar outro planeta para habitar quando acabar com esse. A Terra está fadada ao fim? Eu sempre questiono isso quando vejo matérias ou filmes de cientistas buscando novos mundos quando esse findar. Somos gafanhotos de plantação em plantação? Vamos cuidar do que temos, respeitar a natureza e os animais, que nossa linda terra estará aqui para nós e nossos descendentes por ainda milhões de anos. Basta atitude simples. Para diminuir o desmatamento, basta diminuir o consumo de carnes vermelhas. Mas calma, não estou pedindo para parar com tudo. Eu sei que não é fácil, mas tire 2 dias da semana e não coma nenhum tipo de carne. Aprenda a comer legumes e grãos. Mude seus hábitos. Aprenda também a descartar corretamente seu lixo. Consuma menos. Conserte ao invés de comprar novo. Recicle. Nosso consumismo desmedido, a facilidade com que obtemos produtos ruins e baratos, estão transformando nosso planeta em uma imensa pilha de lixo. Economize água, pare de lavar calçada todos os dias, pare de lavar carro sem necessidade, pare de encher piscinas, pare de esbanjar a única água que podemos beber e que, sem chuvas e árvores para manter os rios cheios, tem se evaporado e infiltrado no solo seco pelo desmatamento. E você pensa, eu sou um só. O que uma única pessoa pode mudar diante de um planeta todo? Sim, você é um só. E é apenas por você que pode fazer. Use essa sua única vida para fazer sua parte. Afinal, não podemos fazer por ninguém mais. É por causa das decisões individuais de cada um que o planeta está tão desequilibrado, correndo o sério risco de superaquecer e tornar impossível a vida como conhecemos de continuar existindo. Faça a parte que lhe compete. Use sua única vida para fazer a diferença. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. Caneta e papel na mão. A dica dessa semana é o livro O Amor pelos Animais, de Ricardo Orestes Forni. Com uma abordagem espírita, usando fontes de espíritas conhecidos, Ricardo Orestes Forni dá sua contribuição em um assunto que ainda causa tanta polêmica, que é crer na alma dos animais, ou que todos nós, animais e humanos, caminhamos na mesma direção. Repetindo, o livro O Amor pelos Animais, de Ricardo Orestes Forni. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos.
já que falei de ecologia e da importância dos pequenos seres, você saberia dizer qual o ser mais importante do planeta? Se pensou no ser humano, errou. Mas eu entendo, nosso ego nos engana. Já que somos os dominantes, supomos ser os mais importantes. Mas não. Segundo estudos, os seres mais importantes, que são vitais para a vida no planeta, são as abelhas. Você já deve ter lido algo em algum lugar, mas eu sei que deu de ombros. Afinal, elas são pequenas e insignificantes. Mas sem elas, a quantidade de vegetação do planeta seria mínima. Não supriria a todos os seres daqui e morreríamos. As abelhas estão desaparecendo por conta dos agrotóxicos e da intromissão do homem em tudo e todos os lugares. Talvez seja a hora de pensar e começar a olhar a natureza com humildade, sem a arrogância tão característica da nossa espécie. Você sabia? Você sabia que os porcos não transpiram? Sendo assim, não conseguem refrescar-se naturalmente como outras espécies ou como nós, seres humanos. E se eles gostam de lama, é simplesmente porque precisam se refrescar. E eu tenho certeza que se eles não estivessem presos em meio à lama, eles procurariam um bom riacho para se refrescar. Os suínos são tão inteligentes quanto os golfinhos e até mais inteligentes que os cães. E o que poucos sabem é que os porcos foram domesticados muito antes que os cachorros. Na antiguidade, quem ia para as panelas eram os cães, até que um espertalhão provou da carne do pobre e caluniado animal e a coisa se reverteu. O cachorro ganhou o lugar de melhor amigo e o porco de melhor refeição. Porcos não são porcos. Eles são limpos, inteligentes e animais incríveis. E é isso, amigos e amigas. Mais um programa chegando ao fim. Que seu domingo, querido ouvinte, seja de muita paz e descanso, preparando-o para a semana que se inicia. Que Jesus e Maria os acolham. Para os animais, que sejam felizes, respeitados, amados e cuidados. Fiquem com Deus e até o próximo programa.